Aleluia, glória a Deus. Boa noite, a graça e a paz. Amém, irmãos? Eu confesso que eu estava ansioso pelos 12 dias. Quando o pastor Etienne falou que a gente pulou um, eu tinha a impressão que eu tinha pulado 2, de tanta saudade que eu estava de viver esses dias com a igreja, ainda mais pelos momentos que vivemos. Graças a Deus que vencemos, o Senhor nos ajudou e nós estamos aqui. Quis o Senhor Deus nessa noite que nós fôssemos ou sejamos usados por Ele para juntos aprendermos na palavra, né, irmãos? Caminharmos nessa palavra. A unção de prosperidade nesse lugar já é tangível. O Senhor já resolveu o problema de muita gente aqui hoje. Amém, irmãos? Mas como Ele é o dono da obra, como Ele é o dono das nossas contas, da nossa vida financeira, eu sei que até o final deste culto Ele vai resolver muito mais. É só você crer e acreditar na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Eu queria, irmãos, fazer honra a um grande amigo meu. É um irmão, amigo, um pai, irmão Israel. Ele está sentado bem ali e quis Deus que ele estivesse hoje aqui. Deus te abençoe, viu, irmão Zé? E hoje é o aniversário dele, que o Senhor te abençoe e te prospere em todas as coisas. Esse irmão é uma bênção, um parceiro que Deus colocou nas nossas vidas, amém? Você que nos visita também, que eu não conheço, seja bem-vindo. Irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 30 e no versículo 43. Gênesis 30, 43. Prosperidade financeira é o tema da nossa palavra nessa noite, amém, irmãos? Vitória gloriosa na nossa vida financeira é isso que o Senhor tem para nós, que Jesus conquistou na cruz. Gênesis 30, 43. A palavra diz assim: assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Eu queria só que a gente lesse mais uma vez e a gente trocasse, em vez de homem, colocasse Jacó. Assim, Jacó ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. E ela tem um propósito, Deus. Cuidar, tratar e ensinar a tua igreja, nos ensinar. Que ela, Senhor, alcance os objetivos desejados por Ti nessa noite. Que possamos realmente ter nossas vidas financeiras transformadas através da Sua palavra. Porque nós sabemos que ela é viva e eficaz e ela tem poder para isso, Pai. Que possamos sair daqui melhores do que entramos e transformados realmente. Para que todos vejam e saibam que nós servimos a um Deus grande, poderoso, que luta as nossas lutas e que vence nossas batalhas. Eu te agradeço por esta palavra, eu te agradeço pela tua igreja, por aqueles que nos ouvem, Senhor. Faz mesmo, Pai, aquilo que o Senhor projetou nessa noite. Eu te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Irmãos, nossa mensagem tem como título: como ter a vitória gloriosa nas nossas vidas financeiras. Jacó, irmãos, é o terceiro patriarca. É filho de Isaac, que o pastor Vitor falou ontem aqui nessa noite. De Isaac e de Rebeca. Jacó é muito conhecido porque a palavra diz que quando eles... é fruto de uma gestação de gêmeos. E a palavra diz que quando eles nascem, Esaú e Jacó, Jacó sai agarrado no calcanhar de Esaú. Mas também é conhecido porque a palavra nos diz que enquanto grávida, esses meninos brigavam muito dentro do seu ventre e o Senhor aparece para Rebeca e diz para Rebeca que dentro de Rebeca tinham duas nações. E o maior serviria ao menor, que a maior nação serviria à menor nação. Mas Jacó também fica conhecido como o trapaceiro. Porque a palavra diz que os meninos crescem e que um dia Esaú volta do campo, porque ele era um homem de campo, cansado, com muita fome. E diz que Jacó estava preparando um guisado. E a palavra diz que Esaú pediu daquele guisado. E Jacó não hesitou em fazer uma proposta, porque eu quero que você comece a gravar uma coisa. Jacó é esperto. Jacó gosta de negociar. Ele é sabido, ele é inteligente.
E nessa noite Deus vai derramar sabedoria de negócio aqui na vida de muita gente. Amém, irmãos? Mas a palavra diz que ele não hesita e diz para ele: sim, se você me der a primogenitura, eu te dou esse prato de guisado e esse pão. E a palavra diz que Esaú não hesitou. Ah, já estou morrendo de fome mesmo. O que adianta essa primogenitura? E ali eles fazem um pacto, eles fazem um acordo e eles trocam a primogenitura. Grave isso. Um acordo, foi um pacto, uma proposta que foi aceita pelos dois. A palavra diz que Isaac envelhece e aí chega a hora de abençoar o primogênito. E Rebeca ouve que Isaac manda chamar Esaú e diz para Esaú: vai lá, faz uma caça e prepara aquela comida que eu gosto e vem que eu vou te abençoar. Mas a palavra diz que Rebeca corre, chama Jacó e diz para Jacó: Jacó, prepara um guisado, porque seu pai pediu e ele vai abençoar Esaú. E nós vamos levar esse guisado para que seu pai te abençoe. Agora era Rebeca fazendo a coisa certa da forma errada. Porque Rebeca poderia ter chamado Isaac e ter dito: meu filho, você não lembra que quando eu estava grávida dos meninos, o anjo do Senhor me apareceu e disse que o maior serviria ao menor? Não é possível a gente dar a bênção da primogenitura a Jacó, mas não. Ela cria uma trama, envolve Jacó e assim eles fazem. Jacó, talvez por obediência, também concorda com a mãe. Poderia também ter chegado para o pai e ter dito: meu pai, um dia ele me vendeu o direito de primogenitura. Estava com muita fome e nós trocamos por um prato de comida e um pedaço de pão. Mas eles não fizeram isso e prepararam uma trama. E Jacó disse para sua mãe: mãe, ele vai perceber. Meu pai está velho, não vê muito bem, mas ele vai perceber porque Esaú é peludo e eu não sou peludo. E ela prepara uma pele de animal, coloca nos braços de Jacó e prepara tudo. E eles vão e eles conseguem enganar a Isaac. E a palavra diz que naquele dia Isaac recebe de seu pai, Jacó recebe de seu pai Isaac a bênção da primogenitura. Assim que isso acontece, a palavra diz que Esaú entra e quando Esaú descobre, fica furioso. E agora Esaú deseja matar seu irmão. E aí Esaú vai dizer que Jacó é um trapaceiro, porque tinha tomado o direito de primogenitura dele. Raquel corre e fala com Isaac, Rebeca corre e fala com Isaac, e eles preparam e mandam Jacó ir para Padã Arã, para a terra do irmão de Rebeca, seu tio Labão. E a palavra diz que Jacó vai fugindo com medo de ser morto pelo seu irmão. Aos 120 quilômetros de distância, andando pela mata, no deserto, a palavra diz que Jacó está cansado e ele deita, acha uma pedra, faz aquela pedra de travesseiro, deita e dorme. E a palavra diz que naquela noite Jacó vai ter um sonho. E Jacó vai ver uma grande escada, anjos subindo e descendo. E ele entende que aquela escada era a porta do céu. E a palavra diz que quando ele acorda, diz: quão terrível este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Mas Jacó, como ele era um homem de pactos, um homem de acordo, como eu disse, ele era esperto. Ele não perde tempo e mesmo com Deus, ele aproveita para fazer mais um pacto. Ele diz: Senhor, se tu for comigo e me abençoares, me levar e me trazer em paz para esta terra, de tudo, o Senhor será o meu Deus, e de tudo que o Senhor me der, certamente te darei o dízimo. E quando eu voltar neste lugar, eu edificarei uma casa para o meu Deus. Homem de pactos, de acordo, esperto. A palavra diz então que assim ele sai, ele vai. E quando ele chega próximo a Padã Arã, ele encontra pastores de ovelhas, estavam dando água às ovelhas, aos rebanhos. E a palavra diz que ele se identifica e pergunta sobre seu tio Labão. E aí os pastores respondem para ele: nós não só conhecemos seu tio Labão, como está vindo aí a sua prima Raquel.
E a palavra diz que ele vê Raquel e automaticamente ele se apaixona, se embeleza por Raquel. E aí ele vai para a casa de seu tio e a palavra diz que ele é muito bem recebido por Labão. E aí é recebido por Labão e começa a trabalhar para Labão. Eu fico imaginando quando Jacó chega na casa de Labão e começa a contar para Labão o que aconteceu e por que ele está ali sem nada, porque a palavra diz que o que ele tinha na mão era um pouco de azeite, e quando ele faz um pacto com Deus, ele levanta uma oferta sobre a pedra e derrama todo o azeite que ele tinha. Ele chega na casa do tio apenas com a roupa. E eu fico imaginando, quando ele conta isso, Labão deve ter pensado assim: esse daí é dos meus, trapaceiro, enganou o pai, vai ser bom a parceria nós dois aqui. Mas a palavra diz que passado um tempo que Jacó estava trabalhando para o seu tio Labão, de novo a esperteza, a visão de Jacó vai aparecer na conversa dele. E ele chama seu tio e diz para ele: tio, não é justo que eu fique aqui trabalhando para o Senhor. E eu tenho interesse na sua filha, mas eu não tenho dote. E eu queria fazer uma forma, que eu gostei de Raquel, me apaixonei por Raquel, eu quero casar com Raquel. E eu queria que fosse estabelecida uma forma de pagar para ter Raquel como minha esposa. E aí Labão não pensa, diz para ele: então vamos fazer o seguinte, trabalha 7 anos para mim. Aliás, Jacó diz para ele: vou trabalhar 7 anos para o senhor, meu tio, para ter Raquel como minha esposa. E eles firmaram esse acordo. E a palavra diz que Jacó, muito diligentemente, vai trabalhar para o seu tio durante 7 anos. E quando completa os 7 anos, Jacó chama o seu tio: tio, chegou os 7 anos e é preparado o casamento, é preparado a festa. E diz que quando a festa para acabar, Labão procura Jacó e diz: pronto, vai para a tenda, sua esposa está lá te esperando. E a palavra diz que Jacó vai, deita, tem relações, passa a noite. Mas a palavra diz que quando ele acorda, ele toma um susto. Na verdade, quem estava com ele não era Raquel, era Lia ou Leia, a irmã mais velha de Raquel. Eu fico imaginando nos dias de hoje, Jacó acordando e vendo Lia, certamente diferente. Alguns dizem que Lia tinha uns defeitos na visão, não sei, algo parecido. Mas resumindo, Lia não era Raquel. Lia não era o amor da vida de Jacó. E eu fico imaginando nos dias de hoje, certamente Jacó pensaria: vou chamar o Procon porque eu recebi o produto errado. Vou chamar Márcio Marinho aqui no Patrulha do Consumidor. Ei, Márcio, pode isso? Pode isso? Eu recebi o produto errado. E ele corre para o tio Labão e diz: meu tio, o senhor me deu a mulher errada. Aí o tio dele vai dizer: ah, Jacó, aqui as coisas não são como lá. Aqui em Padarã a gente não pode dar a filha mais nova antes da filha mais velha. Jacó começa a pagar o preço do erro que ele cometeu lá atrás. Ele é pego na primogenitura. Mas o seu tio vai dar uma solução para ele: Jacó, vamos fazer o seguinte, completa mais 7 dias de lua de mel e você volta, te dou Raquel em casamento e você trabalha mais 7 anos para pagar por Raquel. Era o sonho dele, uma coisa que Jacó tinha em mente, que Jacó desejava. Ele sabia o que era a bênção, ele queria a bênção. E a palavra diz que ele faz isso e ele trabalha mais 7 anos para o seu tio. Jacó paga até o que ele não comprou, né, irmãos? Ele recebe até o produto que ele não queria. Mas a palavra diz que mais 7 anos Jacó trabalha para o seu tio Labão, para poder ter Raquel como esposa. E a palavra diz que isso acontece, e passados os anos, os filhos com Lia nascem. E quando nasce José, o filho que ele teve com Raquel, e já completava os 14 anos, ele já estava cumprindo o final do seu pacto com o seu tio. A palavra diz que Jacó procura seu tio Labão e diz para ele: meu tio, eu quero ir embora, me dá minhas mulheres, meus filhos, porque eu preciso partir e voltar para a terra do meu pai, voltar para a terra do meu Deus, para Betel. E a palavra diz que Labão vai titubear, porque Labão sabia da capacidade e Labão entendeu que existia um Deus poderoso que honrava Jacó. É tanto que no texto do capítulo 30, Labão vai dizer para ele: eu sei que o Senhor tem me abençoado porque Ele te ama. E Jacó vai dizer para seu tio: meu tio, eu tenho trabalhado diligentemente e eu sei que Deus tem me abençoado. Então aí, seu tio Labão vai fazer todo aquele contexto, toda aquela história, vai dizer: não vai embora, meu, fica comigo. Me diz seu salário que eu pago.
E aí nós entramos no capítulo onde nós lemos o versículo 43. A palavra diz que Jacó vai dizer para ele: então eu não quero salário, simplesmente eu quero que todo animal malhado e salpicado seja meu, e os outros seja do Senhor. E Labão diz que seja assim como sua palavra. E agora eles firmam esse acordo que todo animal malhado e salpicado seria de Jacó. Mas a palavra diz que naquele dia Labão correu mais os filhos dele e tirou todos os malhados e salpicados. Labão já troca o salário de Jacó. E aí a palavra diz que Deus vai dar uma estratégia a Jacó. E Jacó pegou varas verdes, descascou essas varas, e ele colocava essas varas próximo ao lugar onde os animais vinham para beber água, nos canos. E ele direcionava quando os animais iam reproduzir, ele colocava os animais, os fortes, virados para essas varas. E a palavra diz que começaram a nascer malhados e salpicados. Estratégia que Deus deu para Jacó. E a palavra diz que Labão começa a trocar o salário de Jacó. Malhados e salpicados era de Jacó. Quando dava muito, não vai ser mais malhado e salpicado, não. Agora só os brancos são seus, os negros são seus. Mas a palavra diz que com essa estratégia o homem ficou extremamente rico. Foi o versículo que nós lemos. E nessa noite, baseado nessa palavra, na história de Jacó, nós vamos ver como que Deus, atitudes de Jacó, que fizeram com que ele tivesse uma vitória gloriosa. Nessa noite eu vou citar 3 atitudes que vão te fazer viver a vitória gloriosa na sua vida financeira. E a primeira delas é: deseje a bênção. Irmãos, Jacó desejou a bênção desde o ventre da mãe. A palavra diz que ele se agarrado ao calcanhar. A palavra nos diz que quando ele teve oportunidade, porque, irmãos, é fato, eles eram netos de Abraão. Certamente eles conheciam a promessa que estava na vida do pai Isaac e que passaria para o primogênito de um deles dois. No caso, Esaú, agora um direito de Jacó. A bênção de Abraão era grande, de multidões, de riquezas, e Jacó sabia disso. E Jacó sempre desejou essa bênção. É tão provável que ele sempre desejou essa bênção, que na primeira oportunidade ele negociou e tomou a bênção do irmão dele para ele. Quando ele chega aqui ver Raquel, ele desejou a bênção. Raquel era a bênção dele. Casou com Lia, pagou 7 anos, pagou mais 7, porque ele desejou ter Raquel como bênção. O que acontece, irmãos, conosco hoje, nos dias atuais, é que nós não temos desejado a bênção da vida financeira. Nós não temos desejado de certo para nossas vidas financeiras. João 10:10, quando Jesus diz: eu vim para que tenham vida e que tenham em abundância. Nós queremos a vida, mas nós não entendemos, ou nós não queremos, nós não desejamos a vida abundante. E a vida abundante do Senhor é vida próspera, é vida financeira próspera. Nós precisamos desejar a bênção. Eu entrei nesse ministério, irmãos, tem 8 anos, está perto de 9. E eu lembro que eu sentado ali, um dia eu pensei: quão terrível esse lugar. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Aqui tem cura, aqui tem libertação, aqui tem palavra de prosperidade. E eu entrei aqui, irmãos, como um empresário, mas um empresário crente, crendo na palavra, mas na verdade eu não desejava de verdade a bênção da vida financeira. Mas eu comecei a entender a palavra de prosperidade que saía desse altar. Eu comecei a entender a palavra de prosperidade que saía desse altar. E eu comecei a desejar a palavra de prosperidade que saía desse altar. Um carro, uma casa, os milionários. Ah, irmãos, como eu desejo.
Quando o apóstolo é usado por Deus para dizer assim, Deus está fazendo milionários aqui, eu sei que certamente serei um deles. E é tão interessante que num dos últimos cultos nossos dos Valentes, o apóstolo foi direto. Pastor Alex e pastora Juliana, o Senhor está fazendo vocês um milionário desse ministério. E quando o apóstolo liberou essa palavra para a gente, final do ano passado, vou te dizer, irmãos, o espírito de engano tinha tomado conta de mim. E eu estava achando que ia dar tudo errado. Porque nós somos homens, nós somos falhos. Mas quando essa palavra foi liberada, as coisas foram mudando dentro de mim. Quando nós recebemos a palavra profética desse ano, que é o ano da vitória gloriosa, eu entendi que vai ser as lutas que eu não vou lutar. Eu desejei essa palavra. Isso em dezembro. Nós estamos no início de março. Eu não fechei ainda, irmãos. Eu não fechei ainda. Mas eu já abri negociação em um negócio que é milionário. Porque quando Jacó pede para ir embora e o seu tio faz uma nova proposta, Jacó entende que ainda não era a hora de ir. Por isso que eu não fui ainda, porque tem a hora. Se Jacó vai embora naquele dia que ele propôs ao tio dele, me dá tuas filhas e me dá meus filhos e deixa eu ir embora, Jacó ia embora com a família dele, porque a palavra não diz que ele tinha muita coisa não. Mas depois que ele ficou mais 6 anos e usou a estratégia que Deus deu a ele, a palavra diz que o homem vai voltar para a sua terra tão rico que ele teve que dividir em bandos. Camelos, cavalos, jumentos, bodes, ovelhas. O homem volta muito e muito rico. E nessa noite a palavra liberada para nós é que o Senhor está fazendo homens, mulheres e crianças muito ricas, para que o nome dele seja glorificado na vida desse ministério. Amém, irmãos? A segunda atitude que faz você viver a vitória gloriosa na vida financeira é: seja fiel aos pactos. Seja fiel aos pactos. Jacó foi fiel. Jacó foi fiel. Talvez a gente pegue Jacó, irmãos, errando quando Jacó concorda com a mãe dele e engana o pai. Mas se você parar para olhar a história de Jacó, você não vai ver Jacó enganando ninguém não. Jacó é esperto, é sagaz, mas ele não sai enganando ninguém não. Tudo que ele firmou fazer, ele fez. Tudo que ele se propôs a fazer, ele fez. Trabalhou 7 anos para o seu tio, para ter Raquel. Primeiro, deu o prato de lentilha para o irmão. Tome aí, é seu. Talvez ele tivesse com o maior desejo de comer, deu trabalho de fazer, mas ele disse: você não quer? Eu quero a primogenitura, tome, é seu. Trabalhou 7 anos para seu tio, por Raquel, recebeu Lia. Trabalhou mais 7 anos por Raquel, recebeu Raquel. Trabalhou mais 6 anos para o seu tio, tendo seu salário trocado 10 vezes. Mas trabalhou 6 anos para o seu tio. Só saiu da terra do seu tio quando Deus disse para ele: Jacó, chegou a hora, vem embora. Sai daí. Mas continuou lá. Jacó foi fiel aos seus pactos. Irmãos, quando eu entrei aqui, quando eu entendi que isso aqui era o lugar, a porta do céu, que Deus ia mudar minha vida financeiramente aqui, eu vinha de um período bom nas minhas lojas. Mas 2013, 2014 foi um período que a economia brasileira foi complicada, houve uma mudança. E eu estava passando uns momentos de dificuldade na empresa. E Deus me pediu oferta, eu fiz oferta, e eu fiz um pacto com Deus naquele dia, ou em um daqueles dias. Eu disse a Ele que a partir daquele dia eu ia ser fiel com Ele nos dízimos e ia ser fiel com Ele nas ofertas. E são 8 anos sendo fiel nos dízimos e sendo fiel nas ofertas. Mas aquele período não era um período muito interessante, irmãos. A economia não estava muito boa. E eu comecei a viver situações que eu nunca vivia. Eu comecei a atrasar boletos, irmãos. Eu dizia: meu Deus, eu tenho que ser fiel com o meu fornecedor. Eu preciso ser fiel, e agora o que eu vou fazer? E um dia, conversando com a pastora, ela disse: liga para eles. Ligue para eles.
Não existe dívida inegociável. Não existe nem dívida impagável, né, pastora? Porque o Senhor já liberou e pagou dívida de todo mundo hoje aqui. Irmãos, eu vou te dizer, e assim eu fiz. Uma vergonha, irmãos, uma vergonha. Eu liguei e aí a gerente me atendeu. O que é que você deseja, Alex? Ai, estou devendo muito a vocês aí, eu preciso continuar, porque é um produto que eu vendo todo dia, eu compro todo dia. Ela disse, qual o problema? Você quer dividir para quantas vezes? Mande o cheque para mim aí, que eu vou dividir, vou dar baixa e você vai continuar pagando. E eu fiz isso por mais umas 2 vezes e continuei comprando. Irmãos, esse é um dos meus melhores fornecedores. Esses dias a gente parou um pouco, mudou as estratégias e eles ficam ligando para a gente. Julie, cadê você, Julie? Julie, eu gosto de trabalhar com você. Julie, cadê meus serviços? É um dos nossos melhores fornecedores. Há mais ou menos uns 6 meses atrás, irmãos, um casal nos procurou. E disse assim, pastor, preciso de uma orientação sua. Irmãos, observe essa história. Preciso de uma orientação de vocês. Pastor, é o seguinte, ó, a gente fez algumas dívidas, a gente está endividado. E a gente não tem como pagar, está difícil. E eu estou ficando com vergonha, pastor. Estou com vergonha até de vir para a igreja. Eu estou com medo do povo vir na igreja e me fazer vergonha. E nós reunimos com ele, nós oramos. E aí, nós demos algumas orientações para ele. O Espírito Santo não mandou dizer que ia pagar a dívida, né, pastor? Mas aí nós demos algumas orientações para eles. Quanto vocês ganham? Me diga não, faz um cálculo. Vocês devem a quantos fornecedores? X fornecedores. Vocês podem dar conta a cada um. Sinta vocês dois, faz um cálculo. E comece a pagar. E eu sei que vocês vão conseguir pagar. Irmãos, não demorou uma semana, ele começou a mandar mensagem para mim. Pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu fui promovido. Mais uma semana, pastor, você não sabe o que aconteceu. Apareceu um serviço assim, nós ganhamos mais dinheiro. E eu esqueci, irmãos, daquela história. E quando foi domingo, eles me procuraram. Pastor, você lembra da nossa história, da dívida? Sabe até do cartão de crédito que eu achei que eu nunca ia pagar, pastor? Pastor, depois daquela oração e depois daquela instrução, as coisas mudaram, pastor. E Deus foi abençoando. Pastor, nós terminamos e nós pagamos tudo. Irmãos, sabe por que eu estou falando isso? Porque hoje o Senhor liberou quem creu aqui. Quem recebeu, que tinha dívida, o Senhor liberou. Vai ter transferência de conta para você aí. Quem você deve vai liberar a sua dívida. Não sei, é sobrenatural, é você e Deus. Mas eu estou falando isso, sabe por quê, irmãos? Porque mesmo que Jacó tenha sido trapaceiro, até ter aquele primeiro encontro com Deus, até ele entender que servia um Deus fiel, que ia com ele, que ia voltar com ele, que ia abençoar ele, Jacó se torna um homem de Deus. E quando nós conhecemos Jesus, irmãos, nós precisamos andar como Jesus é. A nossa referência de fidelidade, irmãos, é Deus. E Deus é Deus fiel, então nós precisamos ser fiéis. Irmãos, eu sou de uma geração que eu entrei na igreja com 6 anos de idade. E vou te dizer, alguém chegava num comércio e dizia que era crente, o cara dava o comércio todo para você. Mas infelizmente, irmãos, nós estamos perdendo essa moral ou essa qualidade. E por que eu estou te falando isso, irmãos? Porque vida financeira é totalmente espiritual, irmãos. Não adianta nada você fazer tudo errado. Agora, irmãos, eu estou te dizendo, às vezes acontece. Aconteceu comigo há poucos dias, eu renegociei uma dívida com o fornecedor, não dava para pagar, meu irmão, deixa eu te dizer. Vamos negociar esse negócio de novo aí. Eles têm o maior prazer do mundo em dividir de novo. Ele não quer perder o cliente. Ele sabe que vai receber. Sabe por que eu estou te ensinando isso? Porque é espiritual. O exemplo que eu te dei do casal, irmãos, foi automático. Não foi uma semana. Quando eles receberam aquela oração, quando eles proporam no coração deles pagar, sentaram para planejar que iam pagar, Deus começou a mover a favor deles. Sabe por quê, irmãos? Porque dívida é um espírito. E dívida consome. E dívida te faz medo. Pessoas morrem porque estão endividadas. Então nós precisamos aprender esse princípio. Jacó honrou todos os seus pactos, todos os seus acordos. Não estou dizendo você pagar dívida indevida, não. Embora Jacó pagou, embora o próprio Jesus pagou.
Quando falam com ele dos impostos, ô Pedro, mas quem paga esse imposto? É quem é da casa ou quem é de fora? Ah, mas é quem é de fora. Ah, mas para que não fique falando demais, para que não diga que eu não gosto de pagar as coisas, vai lá, pega um peixe, paga o meu e paga o seu. Amém, irmãos? Para que você tenha a sua vida desprendida. Se nessa noite você já teve sua dívida liberada, glória a Deus por isso, amém, irmãos? Mas que você aprenda mais esse aprendizado. Seja fiel aos seus acordos. Se libere no reino e não prenda ninguém no reino, não. Precisamos ser fiel. Colocar para fora das nossas vidas o espírito da dívida, irmãos. Ser fiel nos votos. A Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não pagar. E precisamos ser fiel nos dízimos e nas ofertas, porque o segredo de Jacó foi a fidelidade de Jacó, irmãos. Então a gente precisa ser fiel, irmãos. Não adianta andar na casa de Deus, receber a palavra de ser milionário e não ser fiel no dízimo e na oferta. Porque eu não vou te dizer que Deus não vai te fazer milionário, porque vai que Ele te faz e muda. Mas fica mais difícil, irmão, porque você vai ser milionário para quê? Para que Deus vai te dar os milhões se você não é capaz de devolver o que não é seu? Você vai conseguir abençoar alguém, irmãos? Não vai. Então seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao seu irmão, ao seu fornecedor, alguém que te forneceu algum produto. Amém, irmãos? A terceira atitude que faz você viver a vitória gloriosa na vida financeira é: acredite no sobrenatural. Acredite no sobrenatural. Jacó acreditou. Palavra profética liberada nessa noite, irmãos, é sobrenatural demais. Demais. E como disse o apóstolo, também digo, pastora Tiane não brinca com essas coisas. Pastora Tiane é mulher de Deus. Eu te pergunto, você está crendo nisso? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jacó se moveu na fé. Não tinha nada. O azeite que tinha derramou naquela pedra e saiu com a roupa. Achou esposas, filhos, e o homem volta riquíssimo para a sua terra. Fé. Mas Jacó, irmãos, é conhecido como o homem que venceu, que lutou e venceu todas as lutas. Jacó vence todas as lutas, irmãos, inclusive com Deus, porque a maior vitória de Jacó é lá no vale de Jabó, quando ele libera as suas famílias com medo de Esaú vir matar, ele manda ir cada um para um lado, e ele fica só, porque ele queria ter um encontro com Deus, e a palavra diz que ele luta com Deus naquela noite, com o anjo do céu, e ele vence aquela luta, porque ele disse: eu só te solto quando você me abençoar, porque o homem desejava a bênção, e porque o homem lutava, porque o homem queria Deus, o homem queria a presença. Mas de todas as lutas de Jacó, irmãos, a luta pela vitória gloriosa na vida financeira não dependeu só da estratégia de Jacó, não dependeu da estratégia de Jacó, da esperteza de Jacó, da sabedoria de preparar, de pegar varas, irmãos. São varas de lugares diferentes. É bem provável que ele teve dificuldade de encontrar aquelas varas e de descascar aquelas varas e preparar e colocar em frente aos animais e ficar olhando e ficar observando para ver se os animais que nasciam eram salpicados e malhados, se eram brancos, se eram negros, se era dele, se era do tio. E eu fico imaginando Jacó lá naquele mover de fé, irmãos, porque é fé. Hoje já se prova que é possível acontecer o que aconteceu com os animais que Jacó cuidava. Hoje já se prova, mas na época de Jacó é fé. Eu vejo como um ato profético, irmão, de Jacó. Eu vejo Deus dizendo para Jacó: Jacó, faz isso assim, ó. Eu vou me mover nisso. Mas toda a vida que Jacó olhava para aquelas varas, ele entendia: não sou eu, é o meu Deus quem vai fazer. Sabe quando a gente faz um ato profético? No último culto dos valentes, a gente deu um ato profético de um bloquinho, né, irmãos? Da reconstrução, bloquinho. Então, toda vida que a gente olha para aquele bloquinho, a gente lembra da reconstrução, da palavra profética. Às vezes a gente dá o óleo, a gente dá a semente, para você lembrar que Deus vai fazer.
Porque na verdade não eram as varas descascadas, era Deus se movendo. A palavra diz que quando Jacó se torna muito rico, a estratégia de Jacó funciona. Aí eu fico imaginando Jacó lá, e ele coloca os animais, e aí agora saem os malhados e salpicados. E aí seu tio Labão vê mais os filhos já nervoso, porque estava perdendo tudo. Tudo estava ficando para Jacó. E aí Jacó pega aquele novo animal e diz assim: malhado e salpicado, é meu, né, meu tio? Toma, meus filhos, leva. Aí depois era negro e branco, é meu, né, meu tio? Toma, meu filho, leva. Eu fico imaginando, irmãos, que Labão deve ter ficado apavorado, porque a palavra diz que Labão perdeu tudo. Deus transfere tudo para Jacó, porque Jacó se moveu na fé de ir só, na fé de saber que ia conseguir trabalhar, que ia conseguir pagar, mas na fé de entender que Deus ia se mover no sobrenatural. Irmãos, não é a nossa estratégia, não é como vamos fazer, não é. Eu não sei como vai ser, o Senhor disse que vai fazer milionários, o Senhor está dizendo que nós vamos viver vitória gloriosa, e vitória gloriosa não é qualquer vitória. Nós temos muitas coisas, nós já adquirimos muita coisa, todos nós adquirimos carros, casa, conta, dinheiro, já adquirimos. Mas o Senhor está dizendo que esse ano Ele vai fazer diferente. Não vai ser a luta que eu luto, não é a luta que você luta, é a que Ele vai lutar, é Ele que vai fazer. É por isso, irmãos, que eu tomo posse e recebo que Deus está pagando contas aqui nessa noite. Nós precisamos acreditar no sobrenatural. Você quer ver outra coisa, irmãos? Eu estou aqui 8 anos. Se eu fosse contar aqui quantas vezes Deus usou esse casal de boca profeta para a minha vida, e se eu fosse contar para vocês o que já aconteceu, a gente ia ficar um bom tempo aqui, viu? E quantas outras pessoas que também já aconteceram. O pastor Vitor testemunhou ontem aqui nessa noite. Mas você quer ver uma coisa? O apóstolo vai e diz assim: Deus está fazendo milionários aqui. A gente parece que não acredita. A gente não traz isso para dentro, eu quero, a gente não deseja. Sabe, irmão, nós precisamos mudar, a gente precisa se mover. Sabe por quê? A gente fica pensando como vai ser. Não importa como vai ser. O importante é que o Senhor vai fazer. Eu só preciso crer. Você só precisa crer e receber. Tem dinheiro para a obra, meu apóstolo? Tem dinheiro para a obra? Mas Deus mandou fazer, não foi? Então vamos fazer. Porque Deus vai dar. Como já foi dito aqui mais cedo pela pastora Tiane, Deus dá semente àquele que dá semente. E outro segredo, irmãos, da vida financeira é o altar. Jacó entende isso, o altar. Quando nós semeamos no altar, não tem lugar melhor para a gente receber de volta. A palavra diz que Jacó agora, Deus disse para ele: é hora de ir embora, meu filho. Vai embora, vem para a sua terra. Você me prometeu voltar e construir um altar em Betel. É hora de voltar. E Jacó chama suas esposas, chama Lia e chama Raquel. E aí Jacó começa a contar para eles, irmãos, e é aqui que entra o grande segredo do crer de Jacó. E é aqui que entra a palavra profética dessa palavra, que vai ser liberada nessa noite para nós, irmãos. A palavra diz que Jacó começa a revelar para ela: olha, vocês sabem que eu servi ao seu pai com muita fidelidade por todos esses anos. Mas seu pai trocou o meu salário 10 vezes. Quando ele dizia que eram salpicados e malhados, e começava a dar salpicados e malhados, ele trocava. E quando ele dizia que eram os morenos e brancos, ele trocava. Mas o Senhor, um dia eu estava apacentando, eu estava cuidando dos animais, e o Senhor me apareceu em sonho e disse: Jacó, veja, os animais que estão por cima são malhados e salpicados. E o Senhor disse para ele: Jacó, foi eu que fiz, Jacó, foi eu que te defendi, eu que te prometi, porque quando nós fizemos um pacto lá atrás, quando você acordou naquela pedra, e eu fiz um pacto contigo, eu disse que eu ia estar contigo, eu estive contigo, eu vi que Labão era trapaceiro, e Labão estava, e eu te protegi, eu te cuidei. Fui eu, Jacó, que transferi a riqueza do seu tio Labão e coloquei nas suas mãos. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Eu quero que você receba, irmãos. Agora você receba com fé, que você creia nessa noite. É que o Senhor está transferindo riquezas para o Ministério Internacional Galileia. Essa é a palavra profética nessa noite.
Senhor está transferindo riquezas, irmãos. Lá em Jó fala disso, que o rico dorme e acorda. E Salmo 127 diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Há nessa noite unção de transferência de riquezas. E Deus está mudando nossa vida, irmãos. E você vai testemunhar aqui no altar o que foi que Deus fez depois dessa palavra. Porque o Senhor está pagando dívidas, porque essa noite está dando estratégias a pessoas aqui. Tem vendedores aqui, irmãos, nessa noite que está dando esperteza. E ele não vai perder vendas. Obrigado, Kevin. Ele não vai perder vendas. Deus está dando estratégia. A estratégia de Jacó, esperteza. Vai ser rápido, vai pensar rápido. E vai vender muito mais. Amém, irmãos? Irmãos, tem empresas aqui que o Senhor está dando multiplicação nelas, está dando mais clientes. O Senhor está suprindo as suas necessidades. O caixa está vermelho, mas Deus está dando caixa, irmãos. Deus está dando caixa a empresas aqui. Deus está mudando vidas. Deus está multiplicando. Tem pessoas que só tem uma empresa aqui, mas Deus está dando mais. Deus está dando mais empresas aqui nessa noite. O Senhor está transferindo riquezas, irmãos, para a sua conta. O Senhor está transferindo riquezas para a sua vida nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé e adorasse comigo. Jacó, irmãos, foi um homem que lutou e venceu todas as vitórias. Mas a vitória financeira foi a mais gloriosa, porque a vitória financeira tem o toque de Deus. Sobrenatural, irmãos, é aquilo que a gente não pode fazer. Então aquilo que você faz está ótimo. Você vai continuar fazendo. Por isso que mesmo depois da palavra da pastora Tiane, que Deus disse que está pagando dívidas aqui nessa noite, eu ensinei a vocês um princípio que você precisa cumprir. Amém, irmãos? Seja fiel aos seus fornecedores, a quem você deve. Amém, irmãos? Mas o Senhor, irmãos, está fazendo coisas grandes aqui nesse meio. Agora o que você precisa é desejar. Irmãos, deseje a bênção. Sabe, deseje os milhões mesmo. Porque Deus está dando a vocês. Sabe por que Deus está lhe dando? Porque Ele confia em você. Porque Deus quer que você seja a própria bênção. Deus disse a Abraão: Abraão, se tu uma bênção. Jacó entende isso, irmãos. Jacó desejou a bênção, mas a palavra diz que Jacó foi a própria bênção na vida do seu tio, mesmo o seu tio sendo trapaceiro. Sabe o que eu quero dizer com isso para você? Que você vai ser bênção até para aquele que está te enganando, irmãos. E você, meu irmão, que é empresário nessa noite aqui, que por um acaso você está achando que está ganhando alguma coisa, enganando seu funcionário, deixa eu te dizer uma coisa: cuidado, para o Senhor não transferir aquilo que é seu para Ele. Porque homem de Deus anda direito, empresário de Deus anda direito. Vida financeira direita, honrada. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam olhar para você e dizer: ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus. Amém, irmãos? Eu quero que você adore nessa noite.